ali na tela, você pode acompanhar por ali. Esse culto vai ficar gravado, você vai poder assistir depois se quiser lá no YouTube, ou mandar até para mais pessoas que vão precisar ouvir essa palavra, que é uma palavra muito forte. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 15. Deixa eu perguntar, quem estava domingo aqui? Deixa eu ver. Que culto maravilhoso que foi, tanto de manhã às 8, como também às 18 horas. E eu vou voltar um pouquinho no que Deus estava falando conosco aqui, presta atenção. Domingo agora, o Espírito Santo falava conosco uma palavra dita por Jesus. A Bíblia fala que Jesus certa vez explicou o que acontece no mundo espiritual. Jesus ensinou o seguinte: quando o demônio sai da vida de uma pessoa, quando um espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando, Jesus ensinou assim, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Lembra disso? Quem lembra dessa palavra? E aí quando ele volta para aquela casa, ele encontra ela, 3 coisas, eu vou inverter. Eu não vou falar da primeira para a última, vou falar da última para a primeira, que são as 3 coisas que Jesus falou. Ele encontra aquela casa adornada. O que é adornada, pastor? Organizada, em ordem. Varrida, tem tradução que fala limpa. E a primeira coisa que Jesus diz lá, o que é que ele encontra? Vazia. E esse é o problema. Falávamos aqui a respeito disso no domingo. Primeiro, o demônio só sai da vida de uma pessoa, irmãos, se ele for expulso, se Jesus entrar. O demônio não sai da vida de ninguém por ele mesmo. Aliás, o demônio fica na vida de uma pessoa, tem casos, que até aquela pessoa morrer, desde quando ela nasceu até aquela pessoa morrer. E quando a pessoa é levada ao final, à morte, aquele demônio que tomou aquele território, ele ainda assim não vai embora. Ele acaba passando para outra geração. Ele entra no filho, e ele perturba aquele filho, até ele morreu igual o pai morreu. E aí quando o filho morre, ele passa para o neto. E aí que vem aquela questão que eu falei aqui, de você ver muitas vezes gerações e gerações de famílias acompanhadas por um demônio, uma maldição. O tataravô se suicidou, o filho se suicidou, o neto se suicidou, o bisneto também. Você acha que isso é uma coisa normal? É normal isso? Não é, irmão. É um demônio que vem acompanhando aquela família. Estou falando do suicídio, mas pode ser tantas outras coisas. O tataravô morreu de tanto beber, o filho morreu de tanto beber, foi alcoólatra, o neto bebeu de tanto morrer, e o bisneto está indo pelo mesmo caminho. Ou seja, é um demônio que está acompanhando, que enquanto ele não for expulso, ele não vai sair. Não adianta, como eu falei, tem que voltar nessas coisinhas assim, que parece já simples, já parece ser conhecida, mas muita gente às vezes não sabe. Às vezes vai até procurar, como eu ouvi esses dias, quem sabe uma outra macumba mais forte, para ver se tira aquela macumba, um outro demônio, um outro trabalho, para ver se acaba com aquela, e demônio não sai. Fala assim comigo: se Jesus não mandar embora, se não for no nome de Jesus, claro que quem manda embora somos nós, mas é Jesus que tem que entrar para ele sair. E quando Jesus entra, o que ele faz? É aquilo que eu falei, ele deixa a casa organizada, ele deixa a casa limpa, e é daí que eu falo para você, que eu chamo a sua atenção, você que já é liberto, que foi uma palavra que não é para quem não foi liberto ainda, é para você que já está aqui na igreja, que já foi liberto, que já conheceu Jesus, que o mal já saiu da sua vida, irmão. Fica atento, eu te garanto que tem muito mais interesse do inferno em quem já foi liberto do que em quem não foi ainda. Por que o senhor fala isso, pastor? Eu digo para você, porque o demônio, não se assuste com o que eu vou falar, como eu falei domingo. O demônio que um dia saiu da minha vida, que Jesus o expulsou porque passou a habitar em mim, de vez em quando ele volta para ver como é que eu estou. E não assuste você, o demônio que um dia saiu da sua vida, de vez em quando ele volta para ver como é que você está. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Por que o interesse dele é maior em quem já foi liberto? É o que eu falei, em quem não foi liberto ainda habitava um demônio. Em quem já foi liberto, que Jesus já organizou, limpou, lavou, agora não vai voltar só mais um demônio. Quem lembra que Jesus disse, volta aquele mesmo demônio, sim ou não? Volta, mas com ele volta outros quantos?
7 iguais a ele? Não, piores do que ele. Quem lembra disso? Piores. Então presta atenção, por que o interesse do inferno é numa pessoa que já foi liberta? Porque, meu irmão, numa pessoa que já foi liberta, dá para morar 8 demônios. Aquele que tinha saído, e mais 7 que vai voltar junto com ele. É como se você pegasse uma casinha destruída, quebrada, toda bagunçada, toda suja, e você reformasse ela, limpasse ela, fizesse uma boa pintura, e fizesse ela como se ela ficasse irreconhecível. Não sei se você já viu esses programas de televisão que de vez em quando tem por aí, pega aquele barraquinho caindo aos pedaços, sujo, imundo, tal, e faz aquela coisa que quando o apresentador manda tirar o pano, né? Você fala, não é a mesma casa. Fala para o irmão ao seu lado, foi o que Jesus fez com você. E aí, irmão, imagina só o demônio voltando naquele endereço. Quando eu falo casa, não é casa, é pessoa, viu? É pessoa. Aí o demônio volta lá. Aí ele olha para você e fala, nossa, olha que casa que ele virou. Olha que casa que ela virou. Olha que casa que ele é hoje. Aquela casinha que eu morava antes era toda destruída. Agora olha a organização, o espaço que tem. O diabo olha para você e fala assim, olha que casa. Ele deseja você para morar. Quem está entendendo, diga amém. Então não fique vazio. E qual é o problema hoje? É que o demônio usa, meu irmão, de uma maneira para que as pessoas fiquem vazias sem perceber. Como é que as pessoas ficam vazias sem perceber? O diabo usa uma coisa chamada ocupação. E eu falei aqui domingo, repete comigo, você nunca mais esquecer. Fala assim, ó, nem tudo que ocupa enche. É verdade. O diabo está fazendo isso hoje, irmão, está ocupando a pessoa de muitas coisas, para que ela pense que as ocupações estão enchendo. Ah, eu estou cheio. Não, você está ocupado, porque nem tudo que ocupa, enche. Tem gente ocupada com centenas de coisas, mas completamente vazio, completamente vazia. Cuidado. E aí entra a questão da aparência, porque Jesus fala que aquela casa onde o demônio agora ia voltar, ela ainda continuava adornada, em ordem, organizada, ela continuava limpa, mas em algum momento, o dono daquela casa não percebeu que ela já estava o quê? Vazia. Então olha para o pastor, cuidado com viver de aparência, porque tem muita gente que pode estar externamente limpo e organizado, mas internamente o quê? Vazio, vazio. Cuidado, irmão, você que já foi liberto, com muitas ocupações, que acabam tirando o seu tempo com Deus. Por que eu vou continuar essa mensagem? Porque domingo eu falava assim, ó, nem tudo que ocupa preenche. Repete isso comigo para você não esquecer. Eu falo, nem tudo o que ocupa preenche. Só que o Espírito Santo falou comigo no comecinho da semana. Eu continuei meditando nessa palavra porque ela não saiu do meu coração. E ele falou comigo assim, ó, presta bem atenção. Mas tudo que preenche ocupa. Pastor, não entendi. Repete comigo de novo, igual o professor tem que ficar mandando repetir para você gravar. Você não fica bravo não, né? Se fica, eu vou fazer do mesmo jeito. Amém? Fala de novo, fala assim, ó, nem tudo o que ocupa preenche. Fala assim, ó, mas tudo que preenche ocupa. O que o Senhor quer falar com isso, pastor? Vou falar para você que o Espírito Santo falou no meu coração. Meu irmão, não tem jeito, se você quiser se preencher de Deus, não tem como você não gastar tempo com Ele, não se ocupar com as coisas dEle, não dedicar tempo para as coisas de Deus, se você quiser ser preenchido por elas. Porque o mal do ser humano hoje é que ele quer ser preenchido das coisas de Deus, mas não quer gastar tempo com elas, não quer gastar. Ele não quer tirar um tempo para estar na casa de Deus, ele não quer tirar um tempo para orar, ele não quer tirar um tempo para meditar nas coisas de Deus. E não existe isso, assim como tem coisa que só ocupa, mas não preenche. Eu digo para você, tudo que preenche vai te ocupar. Presta atenção nisso. Vamos lá para a palavra, para eu não ficar só falando aqui e não usar a base bíblica, né? Diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando a Timóteo: medita estas coisas, vírgula, lê você agora, por gentileza. Ih, misericórdia. Quem jantou fala amém, quem não jantou fala misericórdia. Já já nós fazemos um café para você. Vamos lá.
medita estas coisas, vírgula. Lê você agora e ocupa-te nelas. Para aí. Eu lembrei desse versículo na hora. O apóstolo Paulo está falando assim para Timóteo: Timóteo, medita nestas coisas e ocupa-te nelas. Que coisas são essas? Se você for ler antes, você vai ver que são as coisas de Deus. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, você quer mais de Deus na sua vida? Você quer se preencher? Você quer ter mais aproveitamento? Eu vou falar já já por que ele tinha que fazer isso. Você quer realmente aproveitar que as ocupações que você tem sejam de proveito? Se ocupa nas coisas de quem? De Deus. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm um problema hoje, até anotei aqui, ó. Elas não entendem que se elas querem se preencher, elas precisam se ocupar, gastar tempo com as coisas de quem? De Deus. É uma ocupação. As coisas de Deus também têm que nos ocupar, porque às vezes você se ocupa com tudo que não te preenche, mas não se ocupa com aquilo que vai preencher você. E você precisa gastar tempo com as coisas de Deus. Vou ler aqui, do jeito que o Espírito Santo falou comigo. A palavra ocupação é aquilo que preenche, é aquilo que toma espaço. Então, toda ocupação vai tomar o seu tempo. Ocupação é aquilo que enquanto você estiver fazendo, você não vai poder estar fazendo outra coisa. Mesmo que seja uma ocupação que vale a pena, que preenche, você precisa dedicar tempo a ela. Eu quero me encher mais de Deus. E as pessoas estão querendo se encher mais do Senhor, gastando cada vez menos tempo com as coisas de Deus. Como é que você vai se encher mais de Deus, gastando cada vez menos tempo com as coisas de Deus? Você vai falar para a pessoa, eu como pastor vejo isso direto. A pessoa chega: pastor, faz uma oração para mim que a coisa está feia. Ora aí, pastor. Busca por mim, pastor. Aí você fala assim: vou orar, porque a oração funciona. Funciona ou não funciona? Eu creio no poder da oração. Só que você fala assim para a pessoa: mas quando é que você vai ter um tempinho para vir na igreja, sentar e gastar um tempo para aprender? Porque eu vou orar por você, vai te ajudar, mas se você não aprender a fazer certo, a minha oração não vai resolver. Aí a pessoa fala assim: não dá, pastor, porque eu sou muito corrido, porque eu sou muito corrida, porque isso, porque aquilo e aquilo outro. Você está entendendo, sim ou não? As pessoas querem se encher, mas não querem se ocupar com as coisas de Deus. Não, enche aí, pastor, ora por mim para Deus encher a minha vida, que eu estou fraco, que eu estou vazio, eu estou desanimado. Tá bom, eu posso orar, mas quando é que você vai ter um tempinho para tirar e ouvir a palavra de Deus para ela te preencher? Você que está sofrendo vai ter um tempinho para tirar e orar a Deus e falar com Deus sobre o que está acontecendo com você. Porque, irmão, aquilo que vai te preencher de verdade precisa ter um momento na sua vida de ocupação. Ocupar um tempo do seu dia, ocupar um tempo da sua semana para que possa te preencher. Quem está entendendo isso, diga amém. Vai ficar mais claro agora. Vamos lá rapidinho para Lucas capítulo 10. Sobre o que nós falamos aqui no domingo, rapidinho. Não quero ser repetitivo, mas à luz desse entendimento hoje, você vai ficar mais claro ainda para você. Lucas 10, 39. Vamos lá, rapidinho. Lucas capítulo 10, versículo 39. Quem está entendendo, diga amém. Lucas 10, 39. Lucas capítulo 10, versículo 39. Quem achou aí, diga amém. Vou falar um pouquinho de Maria, irmã de Marta. Diz assim, ó: tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Maria foi lá e sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Foi ou não foi? Versículo 40, eu vou pedir para o Leonardo colocar para mim, a Bíblia NVI, que eu gosto mais do que distraída. Na Bíblia NVI fala ocupada, olha lá, ó. Marta, porém, andava o que, igreja? Ocupada, mas ocupada com o quê? Com muito serviço. Então todo mundo concorda que Marta estava ocupada, sim ou não? O que ela estava ocupada com o quê? Muito serviço. Agora olha para o pastor. E Maria, estava ocupada ou não estava?
Sim ou não? Maria estava ocupada ou não estava? Um ou outro falou. Quando eu perguntei se Maria estava ocupada, teve gente que ficou assim. Por quê? Eu vou falar para você. Porque o diabo tenta enganar a gente desse jeito, mostrando que o tempo que você gasta para se preencher de Deus não vale a pena ou não é uma ocupação. Tanto quanto Marta estava ocupada, Maria também estava o quê? Por isso que ela não levantou para ajudar. Porque o que ela estava fazendo estava ocupando ela ou não estava? Sim. Olha para o pastor, você quer vencer na sua vida? Trata as coisas de Deus com essa seriedade. Se ocupa nas coisas de Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo: medita nessas coisas e faz o quê? Ocupa-te nelas. Ô irmão, olha pastor, tem gente que no dia do culto, qualquer coisinha que chamar ele ou ela para fazer, ela vai como se aquele momento, aquele dia dela estar no culto não fosse coisa nenhuma. Você quer ver Deus te honrar? Leva com seriedade. Ô fulano, vamos em tal lugar hoje. Olha, hoje eu não vou porque eu tenho culto. Ah, mas o culto tem, já ouviu essa frase? Igreja tem todo dia, né? Igreja tem todo dia, culto tem todo dia. E aí é que está. Só que o meu compromisso com Deus é todo dia. Do mesmo jeito que eu trabalho todo dia, do mesmo jeito que eu descanso todo dia, eu preciso de Deus todo dia. E não é todo dia que você está na igreja. Se muito, aqui nessa igreja, para falar que alguém é rato de igreja, tem que estar aqui quarta, sexta e domingo, 3 vezes na semana. Para falar que vem todo culto, né? Quarta, sexta e domingo. E aí Marta está agindo igual muitos agem hoje. Olha o que Marta vai falar. Marta, porém, andava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado com o serviço? Diz a ela que me... Em outras palavras, olha o pastor, Marta estava falando assim: eu estou ocupada, ela não está. Mas meu irmão, aquilo que me preenche também é uma ocupação. Eu tenho que levar com essa seriedade. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que ter esse temor. Eu sempre falo aqui que eu lembro da minha mãe. Eu vi esse exemplo dentro de casa. Minha mãe, quando ela estava começando a igreja, ela aprendeu, com os pastores, ela aprendeu isso aqui. E eu lembro, a gente era pequeno, tinha eu e as minhas irmãs, ela chegava para nós, ela fazia assim, ó, presta atenção. Ela falava assim, ó: eu vou entrar no quarto, eu vou fechar a porta porque eu vou orar. Não me chama para nada. Ela falava desse jeito. Naquela época tinha o telefone, hoje nem tem mais, né? Como é que fala? Fixo, né? Telefone fixo. Ela tirava do gancho. Eu lembro como se fosse hoje. Ela tirava do gancho e falava assim: não coloca, porque se alguém ligar eu não vou atender. Se aparecer alguém na porta, fala: minha mãe está ocupada, não pode atender. Falava para nós. Pode ser quem for, fala que eu não posso atender, que eu estou ocupada. E vocês não me chamem por nada, a não ser que não tenha outro jeito. E tem mais. Aí o bicho pegava, ela falava assim: se eu tiver que sair de lá de dentro, porque vocês estão brigando aqui fora, porque vocês estão fazendo bagunça, se eu tiver que interromper a minha oração, não vai ser à toa. Eu sabia que a gente podia não apanhar por outras coisas, mas por essa, se a gente interrompesse a oração dela, aí, meu amigo, aí o bicho pegava. Eu aprendi a seriedade desde lá. Ela não atendia ninguém, era realmente uma ocupação, era algo que ela não abria mão. Irmão, às vezes se trata oração, se der e quando der. É assim que você quer vencer, é assim que você quer estar cheio, preenchido. Meu irmão, nós temos que tratar com essa seriedade. É o meu momento, não é o meu dia de culto. Ah, mas eu vou fazer outra coisa, então eu não posso ir de manhã, ou à noite eu vou de manhã. Ah, eu tenho que fazer outra coisa, então eu não posso ir de manhã, eu vou à tarde, tem 3 horários, eu vou me esforçar, porque é o meu compromisso. Diga glória a Deus. É isso que me preenche, irmão. Porque eu vou te falar, todas as ocupações que a gente tem, de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar dos problemas, isso só gasta, isso só tira. O que preenche é o momento que você se ocupa das coisas de quem? De Deus. No final das contas, a hora que vier a luta, a hora que vier a dificuldade, o que vai te manter de pé é esse tempo que você gasta ouvindo a palavra, esse tempo que você gasta na igreja, esse tempo que você fecha a porta do seu quarto e você busca Deus lá.
é o que te preenche, é o que te sustenta. Por isso que tem muita gente que não aguenta na hora da luta, que cai, que desanima. Por quê, pastor? Porque está ocupado com muita coisa, mas preenchido de nada. Porque não dá valor aos momentos que pode ter com Deus, não separa tempo para se encher do que é bom. Eu falo para você, minha esposa está aqui, ela é testemunha disso. Ela pode falar que eu estou mentindo aqui se ela quiser. Eu estou aqui na igreja pregando, mas quando eu prego, eu estou dando. Você está entendendo, sim ou não? Corre aqui, faz uma visita, ora e busca e tudo. Mas quando eu estou lá na minha casa, irmão, eu não desperdiço esse momento. Está lá, ou lavando o carro, ou cuidando das coisas de casa. O dia que eu tiro para estar em casa, eu coloco um foninho de ouvido, coloco o celular, ela é testemunha. Eu estou ouvindo uma pregação, estou ouvindo um louvor, estou ouvindo a palavra, estou ouvindo o pastor Jaime, estou ouvindo o pastor Michael, estou ouvindo os homens de Deus que me edificam. Porque é isso que me preenche. Aí eu te pergunto, quanto tempo você gasta com o que te preenche? Porque eu sei que eu e você, nós gastamos muito tempo com coisas que não acrescentam em nada. Mas o que eu quero perguntar para você hoje, quanto tempo você gasta com aquilo que te enche? Quanto tempo? Quanto tempo no seu dia você dedica, você se ocupa com as coisas que te enchem? Porque senão daqui a pouco você é uma casa vazia e nem percebeu. Daqui a pouco você continua adornada e limpa, bonita por fora, bonito, organizado, mas aí dentro já não tem mais nada. É um passinho para voltar aquele mesmo demônio, com mais 7 piores que ele. Quem está entendendo a seriedade que eu estou falando, diga amém. Se ocupa nas coisas de Deus. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, medita nessas coisas e ocupa-te nelas. O diabo, meu irmão, eu falo para você porque isso acontece comigo. Estou aqui como um ser humano também, abrindo meu coração para você. Às vezes você vai orar, sou sincero, vem assim uma urgência no coração de fazer outras coisas, que parece que aquele tempo da oração está sendo perdido, é mentira, o demônio quer que você pare de orar, porque o que te preenche de verdade é aquilo ali. Vem uma urgência que você fala, não posso gastar muito tempo orando, como eu falava domingo, não posso gastar muito tempo lendo a Bíblia aqui, porque tem isso para fazer, porque tem aquilo para fazer. Mentira! O que a gente precisa mesmo é daquele tempo, é gastar mais tempo com isso. Que é isso que vai nos fortalecer, isso que vai nos manter de pé no dia da luta, no dia da dificuldade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se edifica. Você vai ver na Bíblia exemplo de pessoas que queriam mais de Deus, que elas tinham tempo, elas se ocupavam, elas separavam tempo para se ocupar das coisas de Deus, por mais ocupadas que elas eram. Vou te dar vários exemplos. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Daniel capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá. Deixa eu pegar aqui que a palavra está querendo correr. Daniel capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá. Falei de Marta, ou melhor, de Maria, né? Agora vamos para Daniel. Eu falei aqui domingo que muita gente deve ter chamado Maria de folgada, né? Imagina, a senhora que é... Imagina, a Maria também era dona da casa, não era? Ela não era anfitriã também? Imagina, Marta levanta, começa a fazer as coisas, você vê Jesus. Você acha que ela não ficou incomodada para levantar também? Mas ela sabia que o que ela estava fazendo também era importante. Quem está entendendo, diga amém. Ela nem se preocupou com o que iam pensar dela. Eu vou falar para você também, para de se preocupar. Porque eu sei, porque eu já vivi isso. Uma das maiores lutas de quem está indo na igreja, principalmente em relação à família. E vai na igreja de novo. Ixi, mas todo dia agora. Ah, mas você já está fanático. Ah, mas já foi na quarta. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi. Leva a tua cama para a igreja. Quem já ouviu essa? Eu já ouvi. Ah, então leva a tua cama já logo para a igreja. Ah, então já fica por lá. Ou pior, quando não começa, né? Ah, você deve estar indo atrás de mulher lá. Só pode. Deve estar indo atrás de homem. É assim ou não é? Irmão, nem liga, você sabe que é o que te preenche. Diga glória a Deus. Quem é que nunca passou por isso? Quando você está realmente na fé, que você está ali buscando, você fala, não, eu quero. Você não perde um culto, você não perde uma reunião, você não perde, porque você quer se preencher. E vão falar, irmão. Deve ter falado de Marta. Olha lá que forgada, olha lá. Nem levanta. A irmã dela suando, correndo para lá e para cá. Aí, ó, uma folgada mesmo. Irmão, ela sabia o que ela estava fazendo. Quem sabe o que está fazendo aqui, diga amém. Então fala para o irmão, não se preocupe com o que vão falar. Fala você, fala assim, ó, fala assim comigo, fala assim, ó, tô nem aí. Amém? Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículo 10. Deixa falar.
Eu sei que é o que me sustenta, eu sei que é o que me fortalece. Vai falar que é rato de igreja, vai falar que é fanático, mas eu sei que é o que me mantém de pé. Diga glória a Deus. É o que me deixa cheio, não me deixa vazio. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vou te mostrar um exemplo. Daniel, irmão, não era qualquer um, ele era um governador de uma província. Você imagina, se você se sente ocupado cuidando da sua casa, se você se sente ocupado com o seu serviço, com as coisas da sua casa, da sua família, do seu trabalho diário, imagina um homem que cuidava de uma província inteira. Você acha que ele era ocupado? Sim ou não? Não, imagina. Imagina, só que olha o que esse homem conseguia fazer. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, abre parêntese. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E agora, hein? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e fazia o que, igreja? E orava e dava graças diante do seu Deus. Agora, hein? Como também antes o que? Costumava fazer. Ele não foi orar só a hora que veio o decreto, a hora que veio o edito lá, a escritura. O que a escritura falava? Qualquer pessoa que fizer uma petição que não seja ao rei, durante 30 dias, será lançado na cova dos leões. Ai, deixa eu orar agora porque a coisa ficou feia. Não, olha o finalzinho, como antes também costumava. O que é costume? Uma coisa que você faz uma vez só? Irmão, era todo dia, porque a Bíblia fala assim, 3 vezes ao dia. 3 vezes no dia. Irmão, esse homem, por mais ocupado que ele fosse, não pense você que ele não tinha nada para fazer na vida, não. Daniel era um homem ocupadíssimo. Era um chefe de uma província toda. Tinha lá gente, Daniel tem isso para resolver, Daniel tem aquilo para fazer, Daniel, você precisa assinar isso, precisa assinar aquilo. Quando ele entrava no quarto, ele falava, agora ninguém me chama, agora ninguém me fala, agora ninguém me tira daqui. Porque esse é o momento de eu me encher, diga glória a Deus. Se ele não fizesse aquilo, não aguentaria, irmão. Eu falo para você também. Você gasta com muita coisa que te suga, que pede seu esforço, que precisa da sua energia. Se você não tiver tempo para se encher, você não vai parar de pé. Irmão, o que preenche, ocupa, precisa de tempo. 3 vezes no dia ele estava lá orando, 3 vezes no dia ele estava lá buscando a Deus. Por quê, pastor? Porque ele sabia que era o que preenchia ele, era o que o mantinha de pé. Cuidado, meu irmão, para não passar o dia, como às vezes passa, e você não faz sequer uma oração. Começa o dia, como diz lá o ditado, né? Fica bravo com o pastor, não. Levanta igual aquele bichinho de 2 orelhas, sabe, né? Levanta já tropeçando em tudo, brigando, chutando gato, cachorro, periquito. Ai, estou atrasado, que não sei o quê. E começa o dia, tudo atropelado. E passa o dia, não tem um tempo para parar, para falar com Deus, para orar a Deus. Aí chega a noite, até brinco, vai dormir. Aí lembra de orar, aí faz aquela oração assim, deita lá na cama. Ai, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Você dá risada, mas é uma verdade. Como é que isso vai te preencher, irmão? Aí no outro dia você começa o dia todo atropelado de novo, e naquela confusão, e briga, agitação, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá. Aí no final do dia, que está errado, só no final do dia vai lembrar de Deus, e mal termina a oração, mal termina de falar com Deus. De madrugada, pastor, madrugada não é hora de orar, não. Madrugada é hora de dormir, eu vou te mostrar já já. Vamos para o próximo. Salmo 119, versículo 164. Rapidinho para a gente não demorar. Estou te dando vários exemplos aqui. Salmo 119, versículo 164. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo é o 164. Quem achou, diga amém. Vamos lá, vamos ler juntos, sim ou não? Juntos, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, vai.
7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Irmão, 7 vezes no dia. O salmista diz aqui que ele parava para fazer o que? Para louvar a Deus. Eu lembro, quando eu falo disso aqui, eu lembro de um testemunho de uma mulher, na época era o pastor Valquírio, acho que ele que contava. Essa mulher, presta atenção, ela era uma mulher muito rica, de muito dinheiro, o marido dela muito rico, riquíssimo. E o marido arrumou uma amante. E esse pessoal, parece que quanto mais dinheiro tem, mais ganancioso é, né? O que ele queria? Ele queria separar dela, mas não queria dividir os bens. O que ele fez? Ele pagou médicos para atestar que ela era louca. Olha o que ele fez. Pagou médicos para fazer um laudo. E vários médicos fizeram até conseguir, vamos dizer assim, forçar a entrada dela num sanatório. Ele conseguiu. Conseguiu colocá-la num sanatório. Como é que chama? Interditar, né? Interditar ela como louca. A mulher não tinha nada. Só para não dividir os bens com ela. Porque ele queria se separar dela. E ela ficou lá muito tempo. E até depois de muita coisa lá, que ela conseguiu provar lá que ela não era louca, ela acabou ficando lá dentro. Ela acabou ficando. E você imagina uma pessoa com a saúde perfeita, saúde mental, num ambiente daquele, ainda mais naquela época que o tratamento não era nem remédio, era choque, né? Você imagina. Ela acabou perdendo lá dentro o juízo, ela ficou com uma depressão fortíssima. Quando ela saiu, ela começou a ir para a igreja. E ela não conseguia ler a Bíblia, ela não conseguia. E o pastor foi usado por Deus para dar uma direção de Deus para ela. Foi de Deus. Nem todo mundo que vai fazer isso ou deve fazer isso. Tem coisa que é direção do Espírito Santo. E para ela foi aquela direção que o pastor deu. Olha, a senhora vai fazer o seguinte. A senhora gosta de cantar? Gosta. A senhora vai cantar 10 louvores no dia para Deus. E ela começou a fazer isso. 10 louvores. Ela marcava para até dar os 10. Tinha louvor que ela sabia, tinha louvor que ela não sabia inteiro. Ela cantava o refrão, cantava a metade. Mas 10 vezes ela começou a fazer. Todo dia vai ser o tratamento da senhora, vai ser o remédio da senhora. 10 vezes, ela cantava 10 louvores no dia. Você acredita que a mulher foi sendo liberta? Deus foi libertando ela. Ela foi louvando a Deus todo dia, 10 louvores, de manhã, à tarde e noite. Enquanto não dava os 10, ela não deixava, ela não parava. Enquanto ela cantava os 10, aí ela encerrava. E essa mulher foi ficando curada, foi ficando liberta, e Jesus libertou ela completamente. Diga glória a Deus. Aí o que eu falo para você, irmão, às vezes você não para cantar um louvor no dia para Deus. Eu digo mais, eu estava falando de manhã, de vez em quando vem alguém para mim, ai pastor, eu acho que não tem nada a ver escutar música do mundo. Ô meu irmão, vem cá, primeiro, nós estamos falando de se preencher. O que essas músicas de hoje, pelo amor de Deus, essas músicas de hoje, nojentas, que só fala de sensualidade, que só fala de pecado, que só fala de infidelidade, o que isso vai te preencher, irmão? Como que você, um filho de Deus, vai perder tempo escutando essa porcaria? Eu vou falar logo que essas músicas de hoje é isso, essa porcaria dessas músicas de hoje. E eu digo mais, nós temos tão pouco tempo, se você tem tão pouco tempo para ter um tempo para escutar uma música, por que vai escutar uma coisa que não acrescenta em nada? Se você pode escutar uma letra inspirada pelo Espírito Santo que vai encher você, que vai fortalecer você, diga glória a Deus. Eu não entendo, irmão. Ai pastor, mas tem canções seculares que não falam nada demais. Tá, se você for buscar há muito tempo atrás, pode ser que você ache, porque hoje não tem mais. Algum tempo atrás pode ser que existia, mas eu digo, ainda que não fale nada demais, é inspirada pelo teu Espírito Santo, está acrescentando alguma coisa em você? Porque, irmão, nós não podemos perder tempo, nós gastamos tanto, nós damos tanto, que o tempo que nós temos que nos preencher. Então escuta alguma coisa dirigida pelo Espírito Santo, uma letra que fala da palavra, uma letra que é dirigida pelo Espírito Santo que vai te encher, porque tem louvores que é mais do que uma pregação. Já teve momentos na minha vida, eu gosto de louvor, antes de ser pastor eu já louvava. E eu falo para você, tem louvores que teve momentos que eu tranquei no meu quarto, eu coloquei aquele louvor, irmão, aquele louvor foi o que me levantou. Aquele louvor é o que eu precisava ouvir naquele momento. Quem já teve essa experiência com louvor? Irmão, aquele louvor entrou no meu coração assim, que aquela letra daquele louvor era Deus falando comigo.
Agora, por que se você tem um tempo, você vai ouvir outra coisa? Filho de Deus, filha de Deus. Irmão, se enche com todo o tempo que você tiver, ocupa-te nas coisas de Deus, naquilo que vai te preencher, porque quando você precisar, são essas coisas que vão te alimentar, esse tempo que vai te alimentar, que você gastou com as coisas de quem? De Deus. Como pode? Eu não sei se você ainda tem um tempo para sentar na frente de uma televisão, que é coisa difícil hoje, mas se você não tem ainda um tempo para sentar na frente de uma televisão, o que você vai fazer assistindo, por exemplo, uma porcaria dessa de Big Brother Brasil, essas novelas sujas, imundas que tem por aí? Se você ainda tem um tempo para sentar na frente de uma televisão, coloca ali alguma coisa que vai te preencher, que vai te encher. Você tem um tempo para estar ali, coloca algo que vai lhe edificar. O que eu estou falando para você, meu irmão, o que você faz, o que te ocupa, só te gasta, não te preenche. Lá no seu trabalho, você está se gastando, está gastando a energia, está gastando o que você tem. E pensa comigo, vamos fazer a conta. Se eu gasto mais do que eu deposito, pensa numa conta bancária. Se eu estou sacando mais do que eu estou depositando, o que vai acontecer, irmãos? Vai ficar negativo, vai ficar no vermelho, vai ou não vai? Vai. E tem gente que está no vermelho faz tempo, porque gasta tempo com muita coisa, se dá para muita coisa, se ocupa com muita coisa, mas gasta pouco tempo para se preencher, para depositar. E só o que deposita no seu coração são as coisas de Deus, irmão. As coisas do mundo não deposita nada. Não confunda, repito, nem tudo que ocupa preenche. As coisas do mundo não são depósitos no seu coração. Coisas do mundo não preenchem nossa alma. É a palavra, é a comunhão com Deus que preenche. É aquele tempo que você fecha a porta do seu quarto e você fala com Deus. É aquela pregação que você ouve ali, Deus vai falando com você. É o culto que você vem, senta aí e fala: Deus, agora eu não quero ouvir mais nada, vou desligar o celular, vou desligar tudo, que eu quero ouvir a voz de quem? De Deus. É isso aqui que nos sustenta, diga glória a Deus. É isso. Rapidinho para a gente não demorar, vamos lá para Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João. Exemplo de dois discípulos agora, lá do Novo Testamento. Eu falei do Velho Testamento, agora vamos para o Novo. Atos 3:1. Homens de Deus que foram muito usados por Deus. E eles falam uma coisa interessante que eu não falei nos outros cultos, mas eu vou falar nesse aqui. Presta atenção, fica vendo isso, fica vendo. Atos 3:1, quem achou diga amém. Olha lá, quem não achou pode acompanhar na tela. Pedro e João subiam juntos ao templo. Lê você agora. A nona. Diz que a nona era 3 horas da tarde, mas pouco importa. O que eu quero que importa aqui para você é que eles subiam juntos a hora da... Eles tinham a hora da oração. Olha para o pastor, você tem a hora da oração no seu dia? Tem muita gente que não tem. Você está se preenchendo do quê? Aonde é, meu irmão, que você vai se encher? Aonde é que você vai se abastecer? Tem a hora da oração, porque às vezes o dia passa e você não tem a hora da oração, um momento para falar com quem? Com Deus. Passa o dia, passa a semana, eu não entendo. As pessoas estão querendo receber cada vez mais de Deus, vindo cada vez menos na igreja, dedicando-se cada vez menos o seu tempo à oração. Não tem como. Quanta gente, o tempo vai passando, todo culto que tinha estava lá, daqui a pouco começa a vir só os domingos, tudo bem, pastor, eu trabalho, de domingo, daqui a pouco começa a vir uma vez ou duas no mês, daqui a pouco de 2 vezes no mês só está vindo a Santa Ceia, que tem uns por aí só estão vindo a Santa Ceia, como se isso fosse resolver o problema, como se fosse bater cartão. Já fui na Santa Ceia, que bobeira, meu irmão. E aqui dentro, como é que está? O resto do mês faz o quê? Preenche do quê? Daqui a pouco nem na Santa Ceia. Daqui a pouco começa a virar religioso. Só Páscoa, como que é? Sexta-feira Santa. Religioso é assim, né? Só Sexta-feira Santa, virada de ano e olha lá. Irmão, acorda. Pedro e João estavam na hora da oração. E aí é o que eu falei para você. Quem não recebe não tem o que dar. Você quer ver? Olha, vamos pular lá para o versículo 6.
E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Ele não tinha dinheiro. Mas presta atenção que quem busca tem, ó. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Fala assim, ó: eu só posso dar o que eu tenho. Aí hoje você está aqui. Hoje nós estamos buscando pela família, né? Você vai dar o que para a tua família se você não tem um momento para se preencher? E eu falo mais, até hoje nós vamos fazer a ceia do fortalecimento. A minha oração está sendo essa. Tem gente lá na sua casa que precisa que você esteja bem. Ô mãe, teus filhos precisam da senhora, a senhora precisa orar por eles. Não, mas eu oro por eles. Não, a senhora precisa orar pela senhora, porque eles precisam da senhora. Ô esposa, teu marido precisa da senhora. Só precisa estar bem, só precisa se preencher. Não, pastor, mas eu oro pelo meu marido. Não, você tem que orar por você. Você tem que estar cheio, porque você só pode dar o que você tem. De vez em quando eu vejo umas coisas, me perdoa a minha sinceridade. Ai, pastor, estou aqui para orar pelo fulano, ora pelo ciclano. Eu falo, então vem você, encha a sua vida primeiro, para que você possa ter o que dar para o ciclano e para o fulano. Como é que você vai dar o que você não tem? Quem não tem a hora da oração não tem o que dar. Porque na hora que precisou eles tinham, porque eles se preenchiam. Porque eles se preenchiam. A hora que teus filhos precisar da senhora mãe, esteja cheio do Espírito Santo, que você vai orar e vai abençoar eles. Ô marido, a hora que a tua esposa precisar, esteja cheio do Espírito Santo. Ô esposa, a hora que teu marido precisar, esteja cheio da palavra do Espírito Santo. Olha mãe, não sei o que eu faço, filho. Estava lá na igreja, a palavra de Deus falou assim, e tal. Nossa, mas de onde a senhora tira isso? Porque eu busquei. Diga glória a Deus. Eu não tenho dinheiro para te ajudar. E muitas vezes a gente não tem, né? Se a gente pudesse. Não tem dinheiro para te ajudar. Olha, ô filha, mãe, o pai, não tenho dinheiro para te dar. Mas tem uma palavra que Deus tem falado comigo. Eu tenho uma oração, vou fazer por você. Eu recebi lá na igreja uma bênção, eu vou te dar essa bênção. Escuta isso aqui que eu vou te mandar. Ó, vê esse versículo, vê essa palavra. Porque ninguém pode dar o que não tem. E para terminar, por causa do horário, vamos falar do maior de todos os exemplos, o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 12. A gente já encerra já. Lucas 6, 12. Volta um pouquinho, você está em Atos, você vai passar por João. Volta para Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos repetir para você não esquecer o que eu falei no começo. Fala assim, ó, nem tudo que ocupa, preenche. Fala, mas tudo que preenche, ocupa. É verdade. Não tem esse negócio, irmão, de comida instantânea. Falo, comida instantânea é miojo, né? Miojo é 3 minutos, mas fala a verdade, aquele negócio enche. Ocupa espaço no seu estômago, mas não tem nutriente nenhum. Não tem, sinceramente. Você gosta, beleza, você pode até gostar. Mas falar que é comida saudável Não, 3 minutos não dá para se abastecer. Você pode fazer uma oração em 3 minutos? Pode, até pode, você pode orar em 3 minutos. Mas meu irmão, o que te abastece é um tempo de qualidade com Deus. Comida boa, aquela que você para, que você vai fazer, você corta, faz a salada, faz tudo bonitinho, você tem que gastar tempo para se encher. A hora que você senta para comer, e você come, diga glória a Deus. Você come, aí tem lá aquela comida de domingo, arroz, feijão, carne, salada, macarronado, né? Quem gosta de banquete assim? É bom, né? Isso enche, diga glória a Deus. Enche. Tem gente que gosta de comida instantânea, aquela oração de 3 minutinhos ali. Não, irmão, você está precisando, a luta que você está passando, que a gente passa, as batalhas que a gente enfrenta, a gente precisa comer melhor, a gente precisa ter mais tempo na presença de quem? De Deus. Senão a gente não aguenta. Aí você vê gente desanimando, aí você vê gente desistindo, caindo, tomando o pecado, tomando conta do demônio, voltando, porque está vazio, abandonando tudo. Aí quem sabe, às vezes até chegar ao ponto, como nós temos visto tanto aí, de querer às vezes até tirar a própria vida de tão vazio que está. Você está entendendo, sim ou não? Olha o que Jesus fazia. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite fazendo o quê? Em oração. Aí eu pergunto para você, a noite serve para quê? É para dormir. Realmente é. Só que Jesus estava tão necessitado de se encher, que ele abriu mão do sono para se ocupar
do momento com quem? Com Deus. Olha que coisa. Irmão, eu digo para você, você sabe da tua necessidade. Mas eu pergunto, olha para o pastor, quanto tempo você tem gastado ou perdido do seu sono para se encher um pouco mais de Deus? Ih, pastor, noite é para dormir. Esse negócio não. Não, irmão, às vezes precisa. Às vezes a correria do dia a dia é tão grande que às vezes o momento você vai ter na madrugada. Você não vai morrer se tirar, não precisa ser a noite inteira não, pastor, a noite inteira é demais, eu sei. Mas ali uma meia horinha, uma horinha na madrugada, tira ali, irmão. Você vai ver como isso vai te preencher para o dia que você vai começar depois. Amém, Jesus? Você sabe da tua necessidade, eu sei da minha. Se preenche, irmão. Te ocupa nas coisas de Deus. Ah, não consigo, pastor, porque não consigo, não consegue? Vem cá, olha para mim, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Eu duvido, você nunca passou a madrugada no hospital, no pronto-socorro com seu filho, com a sua filha. Quem já passou, levanta a mão. Quem é pai e mãe, duvido, você nunca passou. E se precisar de madrugada, você não vai? Vai ou não vai? Não acho que vai. Você pode estar com sono que for. Filho está com febre, está na madrugada vomitando, você fala, meu Deus, não tem como esperar amanhecer o dia, tem que ser agora. E por que para Deus não? Porque para Deus é difícil. Quem está entendendo, diga amém. Eu já passei madrugada em velório. Quem já passou madrugada toda em velório? Eu já passei. Já passou, para quê? Não tem mais ninguém ali. Mas a gente passa, em consideração. E às vezes para Jesus é difícil. Concorda comigo, sim ou não? Irmão, Jesus está te pedindo. Faz uma forcinha, Deus, eu vou acordar, vou levantar um pouquinho mais cedo antes de trabalhar. Ou no momento, no horário da madrugada, vou levantar para ir no banheiro, vou voltar a deitar, não. Vou buscar um pouco a Deus aqui, vou me preencher um pouco mais. Diga glória a Deus. E isso não era uma vez. Quer ver? Para a gente encerrar no capítulo 22, versículo 39. Hoje estou dando bastante versículo. Vai marcando aí, depois medita mais nisso aí. 22, 39 de Lucas. Só para a gente encerrar. Olha lá. E saindo, foi como? Como o quê? Lê você. Como? Costumava. Para onde? Para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Era uma coisa que ele fazia de vez em quando ou era costume? Era costume. E estou falando de Jesus. Jesus era Deus em espírito, mas como homem ele era carne. Se ele não tivesse momento para se preencher, e às vezes como nós vimos lá, era a noite inteira que ele precisava, ele não aguentaria. Tamanho eram as lutas que Jesus passou aqui como homem. Quem crê no que eu estou falando, diga amém. Olha lá, versículo seguinte. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em... Por que Jesus mandou os discípulos orar para não entrar em tentação? Eu pergunto a você, por que ele mesmo orava? Para que não entrasse em tentação. E por que você tem que orar? Ai pastor, eu vou orar porque eu caí na tentação. Não, deveria orar quando? Antes. É para não cair, é para evitar. É para estar cheio quando o diabo vier bater. Porque eu falo uma coisa, isso é verdade, demônio não entra em lugar que está cheio do Espírito Santo. Demônio não vai entrar em casa cheia. Só vai ter espaço para o pecado quando está vazio da presença de Deus, quando está vazio da palavra. Lembra do salmista? Escondi a tua palavra no meu coração para não o quê? Quem tem a palavra aqui, irmão, está cheio dela, está escondida no coração, o pecado não vai encontrar espaço. Quem crê, diga amém. Se enche hoje de Deus. Para ficar no seu coração, nós já vamos orar, pode ficar de pé.